Vamos ler Lucas 10, do versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Irmãos, nós acabamos de experimentar, viver, com a igreja as últimas terças-feiras, aí, desde março, 10 encontros que nós finalizamos ontem, inclusive. Fizemos 10 estudos baseados no livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, o livro do pastor Peter Escaseiro. E quero agradecer a Deus pelo grupo que participou presencialmente e também quem participou online, quem está ainda talvez na metade aí, ou no início desse percurso por alguma razão. E eu só sei que nós adquirimos 60 livros aqui para a igreja, os 60 livros foram adquiridos aí pelos irmãos, o que foi para o nosso perfil de igreja, tamanho, foi uma boa procura aí e apoio dos irmãos na aquisição do material novamente, a intenção... Desculpa, irmão, só... bem, tá bom. Na aquisição do material, agradeço novamente a participação da igreja, doação desses livros, que também alguns irmãos acabaram aproveitando para ser presente. E a intenção desse material é a edificação da igreja. A intenção desses estudos das terças-feiras é para edificação da igreja. E o encorajamento para a sua leitura é para a sua edificação. Eu estou hoje aproveitando este domingo para os irmãos entenderem aqui no contexto do nosso encontro aos domingos também. Eu não queria apenas encerrar um ciclo com esse material. Queria mais uma vez trazer para a igreja a intenção desse livro, dos temas que nós tratamos, que é para a minha vida e para a sua vida, uma oportunidade para a sua edificação. Nossa comunidade está, nesse mês, pela graça do Senhor, Deus permitindo, celebraremos 13 anos de organização. É um milagre do Senhor para a nossa vida. Mas é uma igreja entrando na sua adolescência. Então nós estamos caminhando muitas vitórias que o Senhor tem nos dado até aqui, até porque o grupo aqui começamos com um grupo aproximado de 20 irmãos, e hoje a nossa igreja de adultos passa de 150, mais as crianças, adolescentes e aqueles que não estão na membresia da igreja. Irmãos que frequentam a nossa comunidade também, que por algum motivo ainda não são membros oficialmente, mas que chamam a comunidade de sua igreja local, talvez hoje, ou se você está hoje aqui também nos visitando, você é muito bem-vindo. Enfim, nessa caminhada toda, eu creio que esse tema para hoje, o livro chama-se Espiritualidade Emocionalmente Saudável, mas o tema para a igreja hoje, eu penso em trazer um assunto sobre uma igreja emocionalmente saudável, que é o tema, inclusive, de outros livros que o pastor Peter Escaseiro também escreveu e ministrou. Inclusive, queria que passassem isso. Obrigado. Para quem quer conhecer o material, existe esse livro chamado Líder Emocionalmente Saudável, que é base desse material que nós usamos, mas eu não quis adotar esse livro em primeiro lugar aqui na igreja, porque senão afastaria alguns irmãos pensando que seria um tema apenas para liderança, apenas para líderes, e não é. A ideia aí do líder é você que influencia alguém, você influencia porque exerce liderança na vida de alguém. Mas existe também esse livro que foi o primeiro traduzido, que é a Igreja Emocionalmente Saudável. Foi o primeiro tema que foi trazido para a língua portuguesa, inclusive. É possível você adquirir. E o último livro que o pastor Peter Escaseiro lançou
chama Emotionally Healthy Discipleship, que é discipulado emocionalmente saudável, que ainda não foi traduzido para a língua portuguesa. Ele já está hoje pastor aposentado ali da sua igreja local, mas tem servido a igreja no mundo todo ministrando o livro. E passe para o próximo slide, por favor. Igreja emocionalmente saudável. Eu estou aqui com outro. Está com os mesmos slides, né? Tá bem. Aquela foto era do pastor Petrício Caseiro. Irmãos, a gente vai fazendo a dinâmica que eu fiz nos cursos, nos encontros às terças-feiras. E eu queria passar para os irmãos os temas que nós trabalhamos aqui, para vocês entenderem a caminhada que foi aqui no aprendizado. E para quem participou, não para cansar vocês novamente com o assunto, mas é muito rico para a igreja. E eu queria que a gente prestasse atenção naquilo que a gente estava estudando nessas semanas e aquilo que você pode dedicar um tempo de dedicar na leitura, no aprendizado e ser bênção para a sua vida. A primeira parte do livro, o livro tem 10 capítulos, mais um apêndice no final ali, os textos extras, mas na primeira parte são 3 temas que ele vai apontar sobre o problema da espiritualidade emocionalmente doentia, que é o primeiro assunto que ele vai tratar. Aí ele vai falar sobre 3 assuntos. Primeiro, sobre o que há de errado na nossa vida, depois sobre diagnosticarmos o problema e levando a transformação aos lugares mais profundos, onde ele vai falar sobre a saúde emocional e a espiritualidade contemplativa. Para então entrarmos na segunda parte do livro, que é sobre os caminhos da espiritualidade emocionalmente saudável. E ele vai trabalhar então 7 capítulos mostrando um caminho para nós trabalharmos a nossa saúde emocional e a nossa maturidade também em Cristo. E aí são vários temas, depois os irmãos têm tempo para ler, eu não quero ficar lendo aqui, mas eu queria ler o objetivo do livro que ele escreve na página 7, que ele diz, primeiro, que o livro não é sobre informação, mas é um convite para um relacionamento mais profundo e mais amplo com Jesus Cristo. Esse foi o intuito de lermos o livro, esse foi o intuito da gente separar esses encontros às terças, e esse é o intuito de ter um material disponível para você online, para você ter o vídeo, ter o áudio e entender tudo que a gente faz aqui na igreja, irmãos, os pequenos grupos, a leitura do devocionário, esse encorajamento para você ir à palavra de Deus e ler a palavra de Deus dia a dia na tua vida, o encorajamento para você trazer a palavra de Deus em suas mãos aos domingos aqui, para a gente poder, ao meditar, ter a palavra de Deus em mãos, prestar atenção. Para que é isso? Para informação? Não. É uma informação, mas que ela traga mudança na nossa vida. Há um compartilhar de... Lógico que a gente está passando informação aqui o tempo todo, mas não é informação pela informação, é para que isso nos forme em Cristo, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida, para que o nosso relacionamento com Deus se aprofunde, algo acrescente na nossa vida. Então, na página 13 do livro, o pastor Petrício Caseiro ele diz assim, a espiritualidade cristã sem integração com a saúde emocional pode ser mortal a você mesmo, ao seu relacionamento com Deus e às pessoas ao seu redor. E uma das coisas que a gente observa como característica da nossa geração, irmãos, a gente vê que nós somos pessoas, às vezes dentro do meio da igreja cristã, não importa se você chegou agora ou se você está aqui há 10, 15, 20 anos de igreja, mas a gente percebe que hoje a saúde emocional é um problema real e maturidade, como esse caminhar, às vezes, pessoas que conhecem muito de Bíblia, muito do Evangelho no texto bíblico, mas que isso não trouxe mudança na vida. Uma parte da vida emocional, a maturidade dela é rasa. Tem muita informação, muito conhecimento, mas na vida relacional é frágil, é rasa. Os conflitos vêm e tudo aquilo que ela sabe sobre Deus, a respeito de Deus, a respeito de sua palavra, desmorona no primeiro conflito. Ou mais. A fragilidade de... Sabe esses adolescentes permanentes, não no sentido crítico, não é para criticar os adolescentes, mas a adolescência é uma etapa da nossa vida de formação, é uma etapa dos questionamentos.
problema é depois de 30 anos você continuar nessa fase ainda de questionamentos básicos da sua formação e que não avança para uma maturidade. E maturidade não é sobre ler a palavra de Deus apenas, é sobre, ao ler a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, isso tem impacto na nossa vida. Mas para isso ter impacto e transformação na nossa vida, nós aprendemos nesses encontros, nessa leitura e naquilo que a gente tem tentado compartilhar aqui, com aquilo que é compartilhado da palavra de Deus, irmãos, precisa ter atenção ao Senhor. Precisa ter atenção ao que Deus está te dizendo. Para ter e poder dar atenção àquilo que o Senhor está dizendo, preciso mudar alguns ritmos da nossa vida. Preciso mudar a maneira como a gente se coloca para ouvir o Senhor. Para que esse ouvir entre em nós de fato. Traga mudança. Então, um monte de coisa que a gente vê, irmãos, nós somos convertidos, a gente nasceu de novo, a princípio, né, falando aqui para o público da igreja, mas talvez você que está nos visitando, você não teve a experiência ainda do novo nascimento, eu não sei. Mas mesmo aquele que já teve, a gente esquece que, sim, eu nasci de novo. Mas o que a gente observou na leitura do texto aqui do livro do pastor Peter? Ele apresenta a questão de, você nasceu de novo, mas você vem de uma família, você vem de um contexto, você tem uma história, você tem um efeito dessa história na sua jornada agora em Cristo. E sim, você nasceu de novo, é perdoado, o Espírito Santo de Deus vem habitar e morar em você. Mas você precisa dar atenção às áreas da sua vida que precisam da transformação do Senhor. E aí ele vai dizer na página 19, sobre uma questão de luta que ele viveu, mas ele conta agora a sua história ali um pouquinho, porque esse livro nasce de uma crise dele no casamento, a igreja está crescendo, a igreja está avançando, aí ele passa por um racha na igreja, ele está numa igreja em Nova York que ele plantou, essa igreja cresce, que cresce com o ministério também de língua hispana, e aí essa comunidade hispana sai da igreja ali, 200 membros quase, e aí ele tem uma crise, e essa crise depois vem para dentro de casa porque a sua esposa decide sair da igreja. E ao ela decidir sair da igreja, isso provoca um desespero nele e ele vai atrás de ajuda. E ao ir atrás de ajuda, graças a Deus, o seu casamento é restaurado, mas ele percebe que sim, ele serviu, fez para o Senhor, mas ele estava com a vida emocional e a parte espiritual rasa. Precisava avaliar, considerar como ser raso depois de tanto tempo diante do Senhor. Como ser raso depois de 13 anos de uma igreja plantada, que estado que nós estamos, da nossa saúde emocional e da nossa maturidade em Cristo. E é isso, irmãos, a gente precisa de tempo em tempo parar, avaliar, examinar o nosso caminhar e não fazer as coisas por fazer. E é isso que eu queria trazer para a igreja hoje. Irmãos, hoje a mensagem vai ser num tom diferente. Eu queria que a nossa igreja entendesse nada que a gente coloca aqui de programa em pequenos grupos, atividades de ministério, livros que são compartilhados aqui, são apenas ferramentas para nos encorajar a aprofundarmos o nosso amor no Senhor, a nossa vida em Cristo. Nada substitui Cristo. Nada substitui a maneira como Cristo fala, Deus fala, por meio da sua palavra e o Espírito Santo que habita cada um que nasceu de novo. Mas são ferramentas que nos ajudam. Então, mais uma vez, por que eu estou fazendo isso? Para você entender que a gente não simplesmente passamos por um livro no último semestre, e se você pertence a essa igreja, não é tanto faz. Participe disso, se engaje, vá atrás agora de ler novamente. Como eu comentei com a igreja nos encontros aqui, cada vez que eu fui para esse livro, já é a quarta vez que eu leio, e é diferente. Chega num momento diferente da minha vida, e sempre tem algo que eu preciso acordar de novo ali para, essa área aqui está negligente. Olha, essa área aqui é comigo novamente para eu alinhar. Olha, essa área aqui é um pouquinho mais difícil porque eu não consegui chegar lá ainda. Mas ajuda a gente a olhar de novo e ver que é possível o Senhor continuar trabalhando no nosso coração e trazer mudança. É possível a gente falar que ama o Senhor e esse amor fluir da nossa vida. Apenas frases, canções que a gente canta, mas que não está encarnado, não faz parte da nossa vida diária.
Na página 19, o pastor Pedro Escaseiro ele diz assim: bem poucas pessoas surgem de suas famílias de origem em um estado emocionalmente perfeito ou idôneo. Em meus anos iniciais de ministério, ele falando, eu acreditava que o poder de Cristo podia quebrar qualquer maldição e por isso dava pouquíssima atenção ao fato de que o lar que eu havia deixado para trás, havia muito tempo, ainda estava me moldando. Afinal, Paulo nos ensinou em 2 Coríntios 5,17 que quando você se torna cristão, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas a crise me ensinou que eu tinha de voltar e compreender o que eram aquelas coisas antigas para que elas começassem a passar. E aqui eu quero pregar um gancho. Talvez você chegou aqui na igreja, aqui você conheceu a Cristo. Mas talvez você veio de outra igreja e com cacuete de crente velho. Um linguajar do evangeliquez em raiz. Crente raiz aí. Né? E a gente não percebe que, apesar de tudo isso, irmãos, a gente precisa ver que não é só isso. Você nasceu num lar que eu possivelmente não conheço. Você tem uma história familiar de pais, de mãe, talvez de ausência de um deles, dos dois. Cada um aqui tem uma história no casamento, com os filhos. Cada um tem aqui sinais da queda nesses processos todos. Todos nós temos. E aí você chega na igreja do Senhor e olha para o teu irmão do lado, vê que ele é um nascido de novo, uma bênção hoje, mas é uma pessoa também que tem uma história. E às vezes a gente não entende alguns conflitos que a gente vive na igreja, no lugar onde Deus nos coloca para caminharmos, porque falta uma sensibilidade para entender a história do outro. Mas como entender a história do outro se a nossa própria história a gente não consegue revisitar? Porque muitas vezes a nossa própria história não é revisitada e colocada diante do Senhor para Ele continuar tratando. Por que eu estou falando isso? Porque na capa do livro, e na próximo slide aí que você tem para você poder ver, tem um iceberg. E ele trabalha essa ideia do iceberg por todo o livro, por todo o seu ensino, que é justamente entender que o iceberg, o que você está vendo, são os 10%. 90% do iceberg está debaixo da superfície. 90%. 90%. Eu quero só que você fique com essa imagem. Porque na nossa vida de igreja, meus irmãos, se é que eu conheço 10% da sua vida e você conhece da minha, mas pode ter certeza que é 90% ou mais, você não está vendo. É um dado real da vida de cada um que está aqui. Você me vê aqui na igreja dando glória a Deus, levantando a mão, dando um bom dia no corredor. Mas da minha semana, você já vê esse iceberg. E aí você chega no outro domingo, está desconectado do teu irmão. Não estou falando aqui para ser um peso essa mensagem, essa palavra. Não é nesse sentido. No sentido só de nos despertarmos para algumas coisas da vida da igreja, da vida real, do dia a dia. E a vida de cada um aqui é preciosa demais porque tem 90% que eu não consigo ver, que eu não estou entendendo, porque eu não vou entender nunca. É impossível você se atualizar sobre esses 90%, por mais que na igreja a gente tente promover espaços de conversa, espaços de comunhão, espaços que a gente se abre um pouquinho a mais. E um pouquinho a mais quase sempre ora por aquela pessoa que está internada, ora agora porque eu estou passando por aquela situação. É sempre uma situação mais emergencial, é uma UTI, né, do céu, aqui para a gente ter uma... Porque faz parte também dessa dinâmica do nosso desespero, do nosso dia a dia. A gente agradece também a Deus, graças a Deus que a gente tem esse espaço para falar obrigado, Senhor, obrigado por mais um ano de casamento, por mais um ano de vida, obrigado por mais uma vitória aqui e ali. Mas e os 90%? Entre um domingo e o outro. Então, você que é adolescente, jovem, que começa agora a ter uma incompreensão da vida, a sua história já começa a ser isso também. Você às vezes tem no coração, eu sou incompreendido na minha igreja, ou com meus amigos dos adolescentes, dos jovens, entre os adultos. Bem-vindo ao clube. E a vida ela é assim, ela é uma incompreensão entre um domingo e o outro. Porque na escola é assim, no trabalho é assim,
A vida, ela é assim, mas não é para falar que é assim, ponto final, e nunca vou fazer mais nada. Ela é assim, mas a gente pode submeter isso agora ao Senhor também, para Ele trabalhar, para Ele trazer mudança, para o Evangelho mudar alguns valores. Mas, a princípio, é isso daqui. Não se iluda. Entre um culto e o outro, nós temos muita coisa debaixo desse iceberg. Isso aqui envolve coisas emocionais, envolve nossas questões de vida, de história, é muito profundo. Aliás, foi um livro todo só para a gente ficar ainda nos 10% ali, que a gente viu desse tema, desse assunto. Mas na página 25 do livro, o pastor Peter ele vai falar que saúde emocional, espiritualidade e maturidade espiritual são inseparáveis. Não é possível ser espiritualmente maduro enquanto permanecer emocionalmente imaturo. A gente está vendo essa imaturidade hoje na sociedade, meus irmãos. Sociedade onde Peter Pan, né, deveria ter uma estátua. Reverência. Porque quer permanecer nesse quadro da adolescência permanente. 40 anos de idade morando com pai e mãe. Ainda reclamando do almoço. Reclamando que o quarto não foi arrumado depois ainda, né? E é uma coisa assim, isso a gente vê, se acostuma e entra nos ambientes da igreja. E na igreja uma geração fica sempre esperando pela outra para passar o bastão. Não é verdade? Quando a responsabilidade já chegou entre nós. Já tem aqui, a geração próxima do Evangelho já está presente aqui hoje. Então é tempo de acordar, é tempo da gente prestar atenção na vida, naquilo que o Senhor está fazendo. Mas olha na página 26, o pastor Peter ele comenta o seguinte: embora eu amasse sinceramente Jesus Cristo, cresça em muitas verdades a respeito dele, eu era um menino emocional, relutante em olhar para a minha imaturidade. Ele, pastor, falando sobre sua vida. E aí ele diz sobre essa dor que ele viveu. Aí ele fala sobre o seguinte: sofrimento tem uma incrível habilidade de nos abrir para novas verdades e fazer-nos mover. Finalmente eu reconheci a dolorosa verdade. Enormes áreas da minha vida, ou do iceberg, se você preferir, permaneciam intocadas por Jesus. Conhecimento bíblico, posição de liderança, preparação no seminário, experiência, habilidades, nada disso havia mudado aquela realidade constrangedora. E na página 30 ele diz uma frase que eu queria que você guardasse. A triste realidade é que muitos não avançam até que seja insuportável a dor de permanecer onde estão. Irmãos, isso aqui é uma verdade da nossa caminhada em Cristo Jesus. Nossa dor, nosso sofrimento, também é um modo do Senhor não nos deixar ficar onde nós estamos. A nossa dor faz parte da nossa jornada em Cristo até o dia de Cristo Jesus. E 13 anos depois que essa comunidade começou, talvez você viu que uma coisa é permanente. Temos alegria, mas a dor, ela caminha junto. Ela nunca está ausente da nossa vida. Nunca está ausente. Dor física, dor emocional, talvez até algo que você não está vendo hoje, mas que já está presente até talvez no teu organismo, e eu não estou desejando mal a ninguém. Mas todos nós aqui estamos um dia mais próximo de estarmos com o Senhor. Ah, querida Adélia, que começou esse curso com a gente. A gente lembrar dela no nosso culto. E hoje faz falta a presença dela. Do jeitinho dela, aquela japonesinha, querida, que ficava aqui no corredor a maioria das vezes que vinha aqui na igreja, porque ela não se sentia bem aqui num grupo com muita gente. E às vezes ela entrava. Penso, e ela veio no curso de terça-feira, até o 8º encontro. Participou com a gente. Ainda fez comentários riquíssimos aqui, para quem estava aqui, participou. Do jeito dela, do entendimento dela do Evangelho. Hoje está com a compreensão agora plena diante do Senhor. Não é doido isso, gente? É a vida. É a vida. Mas dá tempo ainda de a gente tratar muita coisa enquanto o Senhor nos dá o fôlego de vida. Ou seja, já quer estar na presença do Senhor. A gente vai, muda o tom do culto e já ora para o Senhor, leva o grupo. Tem uns irmãos que ficam até com medo de levantar a mão durante o louvor, né? Vai que o Senhor é hoje, né? Mas
Então, Deus está te dando fôlego de vida, louve o Senhor. Tem luta? Tem. Tem dor? Tem e dói. Mas não deixa essa dor, o Senhor não trazer mudança nesse negócio. Porque é isso que essa frase é muito verdadeira para todos nós em algum momento. Para muitos, muitos não avançam até que seja insuportável a dor de permanecer onde estão. E aí é a hora do Senhor agir de fato, pela misericórdia e graça dele. Louvado seja o Senhor. Mas, irmãos, o que eu estou fazendo um resumo dos 3 primeiros capítulos, porque não quero cansar os irmãos que acabaram de ler o livro, aqueles que estão acabando e estão no processo, mas eu queria despertar a igreja e trazer um tom para a gente poder hoje prestar atenção. Porque o nosso objetivo é hoje, irmãos, 13 anos da nossa igreja, louvado seja o Senhor. Mas que haja uma diferença no nosso caminhar. A gente possa celebrar esse tempo e falar, será que eu amadureci, Senhor? Há diferença em mim? Ou sou a mesma criança espiritual de 13 anos atrás, ou no tempo que eu estou aqui nessa comunidade? Fui batizado no ano passado, mas já fez um ano. E aí, onde você está? Mas, preste atenção, nossa caminhada com Cristo, o Senhor nunca nos prometeu ausência de dor, de sofrimento, mas no meio de tudo isso, promete nos guardar, nos conduzir, nos sustentar. Ele promete que Ele está nos aguardando, aliás. Naquele dia bendito do Senhor que virá buscar a sua igreja, outros terão ido antes. Eu não sei de que grupo você faz parte, o importante é estar nesse grupo. Opa, eu não quero discutir escatologia no dia do Senhor, eu quero estar no grupo que vai estar com o Senhor. Ah, mas Senhor, eu era milenista, como é que o Senhor deixou na grande tribulação? Ah, não, eu não, por favor, Senhor, eu quero estar no grupo. Né? Essa forma aí, se é assim, se é aquilo outro, eu quero entender um pouquinho melhor. Mas eu quero estar no grupo do Senhor, lavado no sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus, e com novo nome na glória. Amém? É isso que importa. Já pensou, meu Deus do céu? Já pensou no dia do Senhor, estar discutindo se o senhor era calvinista, se era arminiano? Não, essa discussão fica para trás. Agora, podemos discutir alguns temas para crescer mais, para aprofundar o nosso amor no Senhor, não a nossa divisão no Senhor. É esse que é a intenção aqui. Então, irmãos, tem 3 dons que ele chama, 3 dons de integração na nossa vida emocional e da nossa espiritualidade, que ele vai dizer na página 61 do livro, que ele vai falar assim, a saúde emocional e a espiritualidade contemplativa oferecem 3 dons principais. Cada um deles nos possibilita participar do enorme poder transformador de Jesus Cristo hoje. E são eles, ele vai dizer, o dom de desacelerar, o dom de se firmar no amor de Deus e o dom de se libertar das ilusões. E aqui essa espiritualidade contemplativa, ele vai falar sobre práticas de disciplinas espirituais que a gente precisa resgatar e aplicar na nossa vida, que elas que nos ajudam hoje a prestarmos atenção no Senhor, em Deus. Irmãos, há uma história da igreja, do povo de Deus, até hoje, que é linda. Não despreze, aprenda. Tem coisas novas a gente ficar criando. Não, Deus já fez, ensinou, mostrou, e a gente pode resgatar e praticar e viver isso. Agora, uma sociedade que vai na contramão de hoje, tudo é acelerado, tudo nos rouba tempo, tudo nos preocupa, tudo vira ansiedade. Tem que desacelerar. E nós precisamos ser uma igreja, irmãos, nós temos programas aqui. Irmãos, nós temos os desafios. A gente entra essa semana de novo, o Senhor sabe. Cada semana dessa igreja tem sido semana de milagre. Essa aqui vai ser mais uma. O Senhor sabe e Ele vai prover, vai agir. Mas já pensou ficar na menina? Mas é domingo. Vamos reforçar um aviso aqui de não sei o quê. Tem momento até que a gente precisa, às vezes, porque tem a ver com o grupo que nós caminhamos juntos. A gente precisa, às vezes, informar alguma coisa, conversar a respeito do que está acontecendo, que você não é culpado de saber ou não saber. É a igreja. Estamos lidando com pessoas. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor é o Senhor. Cada um aqui e dessa igreja. O que a gente não pode ser é uma igreja que indói dos outros. Já pensou? O testemunho irmãos,
faz 13 anos que eu estou aqui nessa igreja, graças a Deus, mas antes de eu estar nessa igreja, eu não tomava Rivotril, conseguia dormir, mas depois que eu entrei nessa comunidade, eu aumentei a dose, o senhor tem me guardado, mas agora eu tomo uma dosinha a mais ali, porque o negócio ficou difícil também. Pensou um testemunho invertido? Porque tem igreja que você vai, por favor, não vou nem citar o nome, mas que você sai um pouquinho mais doidinho do que entrou, aliás, do que antes de entrar, né? Você sai um pouquinho, mas com um parafuso solto. Porque os irmãos trabalham numa voltagem, meu Deus do céu. 10 anos depois, onde é que você vai estar? Porque a gente não está aqui para promover agenda, atividade. Nós temos atividades, tem agenda, tem os ciclos do ano, tem datas que a gente comemora e destaca. Por quê? Porque a vida é feita disso, desse movimento para cá e para lá. Mas, ao mesmo tempo, é um ritmo diferente. Esse ritmo dominical que nós temos, irmãos, isso aqui é um ritmo. Domingo a gente passa, porque na sociedade atual e não a história da igreja, o domingo é um dia do Senhor, no sentido que a maioria consegue folgar nesse dia. A maioria consegue parar suas atividades profissionais e de ganho nesse dia. Tem toda uma questão histórica por causa da ressurreição e a maneira como a igreja ali, entre o judaísmo ainda praticante e a igreja que começa a se reunir. Então tem aquela questão do sábado com o domingo, mas a ideia, o significado, o sentido do sábado, ele existe ainda. A gente deslocou esse treco para uma outra prateleira e aí vive em domingo pagando conta, e domingo fazendo não sei o quê. Irmãos, que loucura. E preocupado. Em vez de ser um tempo, não, esse tempo aqui é o tempo do Senhor na minha vida. É o tempo que estar aqui me renova. Estar aqui, eu me conecto com pessoas que têm a vida de Cristo. E nessa atmosfera, eu sei que o Espírito Santo de Deus também nos visita de uma maneira diferente. Tempo do Senhor, palavra do Senhor, canções para o Senhor, o foco é o Senhor. E aí eu entro a semana na presença do Senhor, conectado com o povo de Deus, e vem a segunda, e vem a terça, e vem a quarta, e eu tenho meu tempo com o Senhor, tenho meu tempo de ir à palavra, à oração, mas quando eu chego no outro domingo, o outro domingo é o resultado de todo o meu caminhar com o Senhor, entre um domingo e o outro. Mas muitas vezes não é, porque você chegou aqui e não está com o coração preparado. Seu coração não está, a terra não está trabalhada para o agir do Senhor nesse hoje agora. E é isso que a gente precisa parar e olhar. E não é de qualquer forma, precisa ter intencionalidade. Irmão, sem intencionalidade na caminhada em Cristo, você vai ser atropelado como talvez esteja sendo. Porque vem a urgência de outras coisas, vem outras coisas e ruídos e barulhos que entram nessa questão tua com Deus. Por isso que a gente colocou um devocionário na tua mão, assim foi a ideia, a intenção e o encorajamento, e você é livre para entender e aplicar isso na tua vida ou não, porque é um recurso, é uma ferramenta, é uma maneira de ser estimulado com um grupo todo chamado igreja aqui, aí nessa dinâmica, e irmos na palavra de Deus, estamos seguindo o calendário cristão, não fica de fora, pelo amor de Deus. Quando eu falo aqui pelo amor de Deus, é pelo amor de Deus mesmo. É o sentido dessa palavra. Para quê? Porque eu não quero estar fora, eu quero estar em sintonia. Então, irmãos, vamos falar sobre o dom de desacelerar? A página 62, pastor Peter, ele diz assim: somos ativos demais para o tipo de reflexão necessária para sustentar uma vida de amor com Deus e com outras pessoas. Presta atenção. Esse negócio aqui, irmãos, você sabe que é mais potente do que qualquer computador da IBM dos anos 80. Sabe disso, né? Aí você não sabe por que isso aqui é um perigo na mão de uma criança. As crianças já começam a pegar isso aqui também, mas o olhar nosso está ali do lado. Vacila. Como é que uma criança de 2 anos tem esse negócio aqui na mão? Isso aqui é um computador mais potente do que um PC. Lembra da Prológica? Lembra do CP500? Alguns aqui vão entender e vão chorar até. Lembra aquele primeiro computador do Bradesco que tinha um raiozinho assim? Você ia lá, achava fantástico. Bom, esse negócio aqui
A gente não está entendendo o poder e a força disso aqui e a empresa multibilionária, ou as empresas, né? Mercado multibilionário, e eu estou falando em dólar, que move esse negócio aqui. Isso aqui não custa R$1.000, R$2.000, R$5.000, ou até R$10.000 se você tem telefone de ponta. Isso aqui são bilhões de dólares. E qual que é o grande produto que está aqui? Irmãos, isso aqui até faz ligação. Isso aqui até manda mensagem. Mas isso aqui é um produto de atenção. Ele quer a tua atenção. Se você não criar bloqueios para a sua atenção, meu Deus do céu, mesmo. Onde vamos parar? Os fisioterapeutas que digam, porque vai mudando todos, fonoaudiólogos também, porque você percebeu que está mudando até o mercado na área de saúde, de cuidado, está mudando aí as necessidades. Isso aqui até faz ligação. Mas isso aqui é um produto sobre atenção. E a gente não está percebendo que, para sustentarmos, a gente está falando de uma vida de amor em Deus. Uma coisa que é abstrata. Deus que a gente não vê. Um amor de igreja que... Onde é que você coloca isso? Quantifica isso? Então você está indo numa cultura, uma contracultura de nossa época. E você precisa entender junto comigo. Quando eu falo isso, por favor, eu faço parte desse grupo. Precisamos, primeira coisa, desacelerar. Para entender que o ritmo que nós estamos é de morte. Esse papo hoje que eu entendo, gente, por favor, não pense assim, eu tenho um Netflix, eu tenho um Amazon Prime, eu gosto desses tranqueira, eu fico vendo quando tem uma série nova da Star Wars, que eu gosto, mas eu não assino mais a Disney, porque eu não sou doido de ficar assinando um monte de pacote, e os caras estão estragando tudo, né, dessas séries bonitas aí que eram antigamente, então eu fico esperando ver os spoilers, estragou ou não estragou? Se estragou, vou guardar mais um pouquinho. Então a gente gosta disso. Mas esse papo sobre maratonar isso, maratonar não sei o quê, eu entendo a linguagem, irmãos. A gente também faz besteira de vez em quando. Mas a gente precisa entender que é mais do que uma impressão tecnológica, não é sobre isso. O problema é que a gente está falando de uma vida de amor com Deus. E a cultura não coopera para você amar mais a Deus domingo que vem. Jovens, presta atenção. Você acha mesmo que você vai sair desse culto aqui hoje? Se você não fizer nada, domingo que vem você ama mais o Senhor? Não ama. A indústria da tecnologia, dos games, né, também. É interessante, a moçada fica lá agora, você viu que o jogo hoje dura noites, dura meses, até você completar. Antigamente no Atari, irmão, você colocava lá o cartucho do Atari, passava lá no Enduro, e beleza, acabou a corrida, ia embora. Esperava aquela parte, a parte da neblina da corrida, né, que era o grande desafio. Só alguns aqui entenderão. Né? Acabou. Hoje não, fica dias. Eu fico com um amigo online lá da Europa, do Japão, de não sei aonde. Eu entro para cá. Irmãos, mudou. Tem muita coisa que é legal disso tudo. Mas 16 horas depois, você ainda não completou o jogo? Não está entendendo que tem alguma coisa errada nesse treco? Esse mecanismo? Eu não estou falando que você está ficando 16 horas direto, não estou querendo entrar na parte de julgamento. Estou falando que você entrou numa lógica de mercado que eles já te ganharam. E afinal de contas, quem fica rico é o dono daquela empresa e os programadores. Pergunta se o Steve Jobs dava o iPad para os seus filhos. Você sabe dessa história, não é? Steve Jobs, como é que chama? O Bill Gates, o Zuckerberg, né? Que lá do Facebook, lá da Meta. Você conversa com eles, você vai ler as entrevistas deles, eles nunca deixaram os seus filhos acessarem smartphones até uma certa idade. Então, a gente está dando para a criancinha de 1 ano colocar na mesa para distrair. Eu entendo, irmãos, as complexidades de um grito aqui, um grito ali, mas deixa gritar, deixa se distrair, deixa ficar no tédio. O tédio faz parte da nossa formação, inclusive, de raciocínio. Nossa vida precisa de tédio, precisa de momentos de negação ali, de frustração, de um monte de coisa. Mas eu quero voltar aqui para o desacelerar, para poder prosseguir e para a gente terminar dentro do nosso horário aqui ajustado. Irmãos, vou continuar lendo aqui.
Saúde emocional e espiritualidade contemplativa juntas são poderosas o suficiente para nos desacelerar. Mas a questão não é simplesmente desacelerar. Você pode estar desacelerando, mas a verdadeira questão é: você está prestando atenção a Deus? Saúde emocional e espiritualidade contemplativa nos chama a reflexão para que possamos ouvir Deus e nós mesmos. Não um substituto para o vazio, para o nada. A questão é mudar o ritmo, praticar algumas questões das disciplinas espirituais para prestar atenção em Deus, para conseguir ouvir a voz de Deus. Sabia que é possível ouvir a voz de Deus? Mas não na velocidade que o mundo está aí. Não no ritmo que o mundo bate a nossa porta e que eu sou sugado para dentro. Que texto que a gente leu no início não foi pretexto. O texto tem a ver com o momento agora. Lucas 10, 38 e 42. História de Maria, Marta, texto conhecido. E é um texto que o pastor Petris Caseiro trabalha também nos capítulos iniciais. Eu registrei aqui com vocês aqui a página aqui para a gente poder ler o comentário que ele faz. Página 63. Ele diz assim: Maria e Marta representam duas abordagens da vida cristã. Marta está ativamente servindo a Jesus, mas está ausente de Jesus. Ela está ocupada com o fazer da vida. Sua vida nesse momento está cheia de tarefas, obrigações, porque afinal de contas alguém tem que fazer alguma coisa. Chegou um monte de gente na tua casa. Tem que ter café, tem que ter casa limpa, tem que abrir a porta, fechar. Alguém vai ter que fazer isso, não é? Mas aqui, ó, sua vida nesse momento está cheia de tarefas e obrigações, é uma vida fragmentada, é outra coisa. Sob pressão, cheia de distrações. Seus deveres se desconectaram do seu amor a Jesus. O problema de Marta vai além da sua ocupação. A sua vida está fora de centro e dividida. E aí ele diz: desconfio que se Marta tivesse de sentar-se aos pés de Jesus, ainda estaria distraída e ansiosa. Um dos sinais mais óbvios de sua vida estar com defeito é que ela chega a dizer a Deus o que fazer. Vou dar uma sugestão. Jesus, você não está entendendo, né? É que nem às vezes, irmãos, com toda a limitação, por favor, né? E forçando um pouquinho aqui essa expressão, é que nem a gente está aqui na igreja, não está prestando atenção em Deus. Estamos na igreja. Celebração para dedicarmos ao Senhor. Também encontramos gente querida. Mas a gente querida que a gente encontra, mas o princípio aqui é que a gente veio adorar e celebrar o nome do Senhor. Porque no final de tudo que a gente faz aqui, o que importa é o que os céus vão dizer a respeito desse encontro. Não é sobre, e aí, gostou da música do louvor hoje? A gente fala isso no nosso dia a dia. Mas o valor dessa frase, irmãos, está bem menos. Está bem abaixo. A questão é, o céu aplaudiu hoje? Não. Aquilo que você fez aqui hoje, servindo ali, aqui, acolá, no final de tudo, tivemos o aplauso dos céus. No final de tudo, irmãos, não é se foi uma encenação trazer ofertas aqui à frente, sentar ali com a Bíblia aberta. No final de tudo é saber se esse tempo de celebração a Deus, o Senhor recebeu essa adoração. É isso que está em jogo aqui. E aí, a gente pode estar aqui na igreja, estamos distraídos. Outra coisa está roubando nossa atenção e nosso coração. Marta. Somos todos nós em algum momento. Eu sou Marta também em algum momento. Agora, na página 63, ele continua dizendo: Maria, por outro lado, está sentada aos pés de Jesus, ouvindo. Ela está. Sabe a diferença? Você está aqui com Deus. De novo, irmão, não estou aqui para julgar você se algo te distraiu. Por favor, não é legalismo. Não é o pé da letra. Qualquer coisa, você está com uma criança no colo, a dinâmica muda. Mas você está com a criança no colo e está com Deus. Você está aqui servindo hoje uma das equipes. Você está atento a algumas coisas que a gente tem irmãos cuidando da porta, cuidando do estacionamento. Mas você está na porta, né, Daniel? Daniel está ali ouvindo e está dando joia. Está com Deus. Ele está na escala hoje. Está prestando atenção em outras coisas, mas ele está ali
com Deus? Essa aqui é a questão. E aqui vamos voltar para Maria. Ela está com Jesus, desfrutando intimidade com Ele, amando, atenta, aberta, tranquila, experimentando prazer em sua presença. Ela está envolvida no que chamaremos de vida contemplativa, nas palavras do pastor Peter Caseiro. Maria não está tentando controlar Deus. Sua vida tem um centro de gravidade. Achei lindo isso. Jesus. Aí ele continua dizendo, em cada geração, cristãos escreveram sobre o equilíbrio de Marta e Maria em nossa vida. Todos eles anunciam o mesmo tema. A vida ativa no mundo para Deus somente pode fluir de maneira adequada de uma vida com Deus. Deus tem uma combinação singular de atividade e contemplação para cada um de nós. Irmãos, por todos os encontros, os capítulos, o tempo aqui de discussão, uma coisa ficou clara aqui. Cada um é diferente. Feito de uma maneira única, a imagem e semelhança de Deus, mas você é único. Com paixões, desejos, inclinação para fazer algumas coisas, habilidades, de maneira única. Não somos cópias uns dos outros. E na maneira de contemplarmos a Deus, de amarmos o Senhor, de prestarmos atenção, também é único. E a pergunta é, nessa maneira única de você ser, você está com Deus? Você está com Deus, prestando atenção no Senhor e sendo você, amado, criado, à imagem e semelhança do nosso Deus, para a glória dEle. Irmãos, com todo o cuidado, vamos dizer assim, quero honrar a memória da nossa querida irmã Adélia. Ela era única, singular. E hoje ela está com Deus. Ela está com o Senhor. Ela já era amada de Deus na simplicidade, na maneira dela congregar conosco aqui. E ela foi Adélia. Não é lindo isso? Ela não tentou copiar ninguém. Ela foi ela, criada à imagem e semelhança de Deus, com sinais da queda que estavam sendo redimidos pelo Senhor ali, como eu e você somos. Era isso mesmo. E a questão é essa. Você está sendo você hoje para a glória de Deus? Com isso, a questão aqui é sobre se estamos conseguindo prestar atenção no Senhor, amando o Senhor, nos aprofundando nele. Página 65, o pastor Peter Caseiro vai continuar dizendo, se precisamos parar e estar com Deus, é para que possamos criar uma contínua e cômoda familiaridade com a presença de Deus o tempo todo. Trabalhando, nos divertindo, cozinhando, meus irmãos, glória a Deus por isso. Você pode cozinhar e estar com o Senhor, removendo lixo, dirigindo, visitando amigos, bem como durante a adoração, a oração e o estudo da Bíblia. Isso requer que desaceleremos e prestemos atenção. Nossa meta é amar a Deus com todo o nosso ser, estar consistentemente cônscio de Deus em nossa vida diária. Estejamos nós parados como Maria, sentados aos pés de Jesus, ou ativos como Marta, cuidando das tarefas do dia a dia. Pausa. Porque o problema de Marta não é o que ela estava fazendo. Ela estava com Deus ao fazer. Isso, implícito, está essa diferença. A diferença é que Marta estava fazendo, mas não estava com Jesus. Ela estava fazendo porque estava fazendo. Há uma diferença. Vamos continuar aqui na leitura. Sabemos que encontramos nosso equilíbrio quando estamos tão profundamente arraigados em Deus que nossa atividade é marcada pela tranquila, alegre e rica qualidade de nossa contemplação. Isso aqui vai contra a cultura de hoje, contra a urgência de hoje, sobre temos que fazer, temos que ter agenda lotada, temos que isso, porque isso é sinal de prosperidade, de uma vida de sucesso, mas está na contramão, está roubando algo. Aí ele vai continuar dizendo, outra forma de descobrir quanto precisamos desacelerar é pensar no quanto estamos atentos a Deus durante nossas atividades. E olha o que ele diz aqui. Deus fala a cada um de nós todos os dias. Não só pela Escritura e pela criação, mas através de sonhos, silêncio, engarrafamento de trânsito. Amém, irmãos? Alguém está ouvindo o Senhor?
na Paulista ali, na Avenida do Estado. Trabalhos entediantes, interrupções, conflitos, perda de emprego. Ô Senhor, está falando mesmo? Tá. Rompimento de relacionamentos, sucessos, fracassos, traições. Jesus descreveu isso como sua, entre aspas, semeadura. Nosso problema é que muitas dessas sementes são arrebatadas ou morrem prematuramente devido a pressões externas ou devido à nossa absorção por outros interesses e preocupações. E ele fala para a gente ver a parábola ali do semeador em Marcos capítulo 4. Ele continua, muitas dessas sementes são perdidas porque não prestamos. Irmãos, eu também sou um expert, eu tenho um PhD em perder oportunidades de ver o Senhor. Tenho pós-graduação nessa área junto com muitos aqui. Então aqui não é sobre acusarmos uns aos outros e sairmos daqui cabisbaixos. A questão é, o Senhor quer que a gente preste atenção naquilo que Ele está fazendo, naquilo que é entediante na tua vida agora e Ele está ali, presente. Naquela atividade pós-refeição que alguém tem que lavar a louça. Até apertar o botão da máquina de lavar a louça, você tem que colocar algo dentro daquela máquina, sabia? Hello, também. Tem que ler o manual de instrução. Porque você pode ter a máquina de lavar louça, que é uma benção, mas tem que comprar o pó, tem que fazer a manutençãozinha dela ali básica e colocar o prato do jeito certo. Senão é um estrago. Faça sem ler o manual. Isso aqui para a nossa vida. Você está hoje aqui com dor ou com alegria? Mas a pergunta não é sobre isso. A pergunta é, você está com Deus neste agora? Você está atento ao trabalhar de Deus neste hoje, do seu coração, da minha vida também, e de uns aos outros aqui nesse ambiente de comunidade? Porque Deus está trabalhando nessa igreja a partir das vidas que Deus juntou nessa igreja, irmãos. Sim, eu amo meus irmãos da primeira igreja Batista Santo André. Tenho parte da minha história ligada àqueles irmãos, mas eu não estou lá agora. Eu estou aqui, eu faço parte dessa comunidade, com esses irmãos que estão aqui, na responsabilidade que a gente tem aqui com os outros. Então, minha atenção está aqui no agir de Deus nessa igreja. E soube abençoado ricamente com outras expressões do povo de Deus, em outras denominações, em outras igrejas, em outras exposições bíblicas que acontecem, testemunho, expressões de louvor, e isso tudo. Mas Deus me colocou num lugar ali para eu caminhar, prestar atenção, viver e desacelerar. Mas vamos continuar. Numa cultura tão frenética, página 68, ele diz assim, e desatenta quanto a nossa, um cristão desacelerado, que seja uma presença contemplativa a Deus e aos outros, é um dom extraordinário. Eu peço e oro ao Senhor que essa comunidade aqui seja uma bênção, onde o Senhor tem colocado nós nessa parte geográfica da nossa cidade, mas a partir dela, Deus nos leva como povo. Todo o grande ABC, São Paulo e até fora do nosso país, que é onde o trabalho do multimídia vai alcançando e multiplicando. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia para sermos essa bênção, nos desacelerarmos. Por quê? Porque o próximo passo é sabermos sobre o dom de firmar no amor de Deus. Há esse dom sobre desacelerar, mas se firmar no amor de Deus. É o que ele vai dizer depois ali na página 68. O cristianismo não consiste em nossa busca disciplinada de Deus, mas na busca incansável de Deus por nós, a ponto de morrer numa cruz por nós para que pudéssemos nos tornar seus amigos. Eu acrescentaria seus filhos. É isso, irmãos. Nós precisamos nos firmar nesse amor de Deus. O amor de Deus que é, Senhor, não sei se o Senhor vai resolver isso ou aquilo outro, mas eu oro, eu clamo, eu invoco o teu nome. Eu invoco o teu nome porque eu já sei que sou seu filho. Eu invoco o nome do Senhor hoje e oro e choro com irmãos aqui porque estão em outras lutas e outros irmãos oram por mim nas minhas lutas, mas a gente faz isso porque já sabemos que somos filhos. Amém? Isso já está definido na cruz. Na cruz já está definido que eu sou amado de Deus. Na cruz já está definido o tamanho do amor de Deus. Na cruz não tem nenhum problema que seja maior para eu questionar o amor de Deus por mim. Ele já revelou naquilo que Ele fez por meio de Jesus Cristo. Isso já está respondido, meus irmãos.
A questão é, na dor ou na alegria, como é que eu consigo estar com Deus? Prestar atenção no que Deus está fazendo. Talvez prestar atenção, inclusive, naquilo que hoje é tédio na minha vida. Não tem grande novidade. E, meu irmão, a gente precisa ir aprendendo com a vida, entender que a vida ela tem um tom. Mas graças a Deus que ela tem momentos que esse tom ele tem alterações. E a gente tem que saber surfar essa onda. Vamos surfar a onda, mas uma onda que o Senhor está mandando. Não sei se ela vai ser um pouquinho mais forte aqui e ali, mas o Senhor está mandando essa onda. Mas depois da onda, normalmente o mar, uma acalmada. Vai vir uma próxima onda. Eu não sei exatamente o que o Senhor vai fazer, mas olha, se prestarmos atenção, página 69, pastor Peter Escaseiro, ele diz assim, a saúde emocional nos posiciona para contemplarmos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor que excede todo entendimento. Como é que eu vou prestar atenção em tudo isso que o Senhor está fazendo e me amando? Se minha alma está doente, se minhas emoções estão perturbadas, que o Senhor traga cura. Como é que o Senhor traz cura? Sim, pode ser uma medicação. Sim, pode ser uma consulta. Sim, pode ser um terapeuta de Deus ali que possa te instruir, te dar passos. Sim, mas esses são também passos. A cura vai vir do Senhor, do próprio Deus que vai satisfazer meu coração, minha alma. Como é que eu vou matar essa sede? No Senhor. Porque eu vou prestar atenção nele. Eu vou desacelerar para me firmar no amor de Deus. E eu vou firmar no amor de Deus porque eu vou me firmar na sua palavra. Porque é a palavra de Deus que eu sou alimentado, instruído, e eu conheço a voz de Deus. É assim. Então ele vai dizer, mais adiante, já está terminando, fiquem tranquilos. Práticas da espiritualidade contemplativa, que são as práticas das disciplinas espirituais, meus irmãos. A gente falou disso nessas semanas, está no livro, e a gente vai sempre falar disso de tempo em tempo aqui na igreja. Mas ele vai falar aqui citando de algumas. Silêncio, solidão ou / solitude, ofício divino, meditação na escritura, oração, descanso semanal, nos capacitam a nos sintonizar com a consciência do amor inexaurível de Deus por nós. Elas nos ajudam a parar. E essas práticas devocionais são momentos de centralizar em Deus para que possamos estar atentos à sua presença em tempos de plena atividade durante o dia. A prática do sábado, de verdadeiramente parar um dia por semana para descansar, para deleitar-se na criação de Deus, cuidar de mim mesmo, firmar-me na prática de estar e não somente fazer todos os 7 dias. Parar para Deus em intervalos repetidos durante cada dia, ofício divino, também fornece o ritmo para me possibilitar comunicação com Ele durante o dia todo. Parar, acordo, vou à palavra de Deus, entrego aquele dia ao Senhor, separo 5, 10 primeiros minutos da minha vida ali, diária, para ir num texto bíblico, num texto do devocionário, para quê? Para ser instruído e reorientar o meu dia, que está nascendo, mas já consagrado ao Senhor. Na hora do almoço, eu não apenas oro pela minha refeição, mas basta como uma oportunidade para o início da minha tarde, brevemente talvez eu tenha um pouquinho mais de tempo aqui e ali, mas eu vou ao texto bíblico de novo, ou um tempo breve de oração, mas para quê? Para ser lembrado de novo, para parar. Porque a tarde promove novos problemas, novas dificuldades, e eu vou fazer como aprendo com Daniel. Não aprendo apenas olhando para o muçulmano, que tem mais disciplina, às vezes, espiritual e da maneira canalizada errada, do que eu, que sou um discípulo de Jesus, que poderia aprender também a pausar, parar, na minha manhã, na minha tarde e na minha noite, a estar diante do Senhor. Mas não, precisa vir a dor para me lembrar disso. Porque parece que sem dor nós não somos movidos espontaneamente. Mas, que tal? Com ou sem dor, a gente aprender a ter esse ritmo com o Senhor. Então, desacelere, firme no amor de Deus, para você se libertar das ilusões da vida. Porque todos nós temos ilusões e somos iludidos, meus irmãos. A página 74, ele diz assim, o mundo está cheio de ilusões e pretextos. Convencemos-nos de
que não podemos viver sem certos prazeres materiais, realizações e relacionamentos. Tornamos-nos cativos da ilusão de que, se apenas conseguirmos um pouco mais de palavras de elogio de pessoas um pouco mais importantes, será suficiente. Aquela pergunta para o milionário que é real. Quanto mais você precisa trabalhar e ganhar para a tua felicidade aí? Só um pouquinho mais. Quanto mais você precisa estudar para a tua vida ser próspera na faculdade, no vestibular, nos estudos? Só um pouquinho mais. Quanto você precisa de fazer atividade física, porque agora também é o auge, né? Tudo é educação física, tudo é uma linguagem, né? Isso, bacana daqui, tal. O que você precisa? Só um pouquinho mais. Só um dia mais, só uma atividade mais, só um personal trainer a mais. Mas a gente não percebe que, com o Senhor, esse a mais vem com a pausa. A lógica do Senhor é o seguinte: 6 dias, faz, trabalha, batalha, dedique-se, tudo para o Senhor e para as questões que você tem ali o ímpeto de estar fazendo, trabalhando, servindo, a vida. No 7º dia você pausa. No 7º dia você é lembrado, ao pausar eu sei que eu estou honrando ao Senhor. E ao pausar eu sou lembrado que isso vai trazer vida, saúde, prosperidade. Você vai entender que vai ter mais saúde, mais recursos, mais energia daqueles que fazem ininterruptamente, porque faz, quer, é mais, e a sede nunca é saciada. E nesse ritmo dominical, eu congrego com a igreja do Senhor, eu sou lembrado que Ele é Deus. Eu não governo o universo. Uma frase de ontem aí, pessoal que vê sabe do que estamos falando. Ele é Deus e governa o universo com ou sem o seu apoio. Hello? Eu sempre repito aqui na igreja que a minha comunidade, eu posso repetir de novo e cansar os irmãos com a repetição. Mas eu nasci em 1970. Jesus já tinha vindo, morrido, ressuscitado e ascendido aos céus. Ele já tinha cumprido tudo. Mas ainda assim ele me deu vida. Olha aí, Senhor, mas o Senhor não esperou o meu dízimo? Porque afinal de contas agora é meu tempo, agora que eu vou ofertar ao Senhor, agora que eu vou servir ao Senhor, agora que eu vou ser pastor de uma igreja local. Hello, igreja cristã. Finalmente eu cheguei. Dá para entender? Finalmente agora eu entendi o método. Finalmente agora eu entendi o livro. Finalmente agora eu entendi o curso. E aí eu vou para outro curso e já mudo, né? Porque no próximo curso que eu fizer eu fico com a cabeça... E assim a gente vai, muda a igreja de filosofia em filosofia, em tema, em congresso. Esquece que tudo pode contribuir na sua medida, no seu local certo. Irmãos, você pensa que é o próximo vestibular que vai te dar o triunfo na vida? Como a gente está vendo hoje, uma geração entrando no ensino público e perdendo a fé ali de tanto estrago ideológico. E o pai, estou pagando vestibular porque eu quero que ela faça federal, que faça medicina não sei aonde. Vai perder a fé, mas vai sair com um diploma. Vai perder todo o chamado missionário que ela tinha de vida, não só transcultural, mas vai ter um diploma. E a gente tem esse linguajar, não verbaliza assim aqui na igreja, mas na prática é o que a gente está fazendo. Matando às vezes o sonho de Deus no coração de adolescentes e jovens, em vez de potencializar isso, seja um médico, um advogado, um profissional na área que Deus te levar, sem título algum, mas para a glória do Senhor. Ter uma vida bonita, servindo, amando, seja o bênção. Sim, pode fazer um estudo teológico para aprender mais. Sim, pode fazer uma viagem transcultural para aprender mais e servir ali para o Senhor. Mas a questão aqui não é sobre o fazer mais. A questão aqui é, está prestando atenção em Deus? E você é amado por Deus, fazendo ou não fazendo? Mas quando eu faço agora, é porque eu estou com Deus. Não é porque Jesus chegou na minha casa e bateu na porta, não, porque Ele já estava comigo. Aí eu não mudo tanta agenda, porque Ele já estava comigo. Minha vida ela é reorganizada, os meus valores são
colocados no lugar. Por isso que essa conversa de espiritualidade contemplativa, irmãos, é algo que a igreja contemporânea está negligenciando da história da igreja cristã. Séculos e séculos aí, e a gente precisa resgatar. Aqui é para a gente aprender nossos limites. Limites na vida, nas realizações, relacionamentos. Vou terminar só citando aqui. O chamado da espiritualidade emocionalmente saudável é um chamado para uma vida radical e contracultural. É um convite à intencionalidade, ao ritmo, à expectativa de uma vida transformada pelo Cristo ressurreto. Com poder para enxergar além das ilusões e dos pretextos do nosso mundo. Isso aqui é uma maneira do Senhor trabalhar no nosso coração, mas com intencionalidade. Intencionalidade, irmãos, não é chegar aqui apenas no culto das 10h30. Intencionalidade é como você vai viver entre esse culto e o próximo ajuntamento do povo de Deus. Está em pé, na presença do Senhor. Vamos orar? Amém. O pessoal do louvor quiser chegar aqui, vamos cantar só o coro de uma canção final aí. Em seguida, o pastor Marco Aurélio termina com uma oração, tá bem? Mas, irmãos, a gente não vai comemorar 13 anos de igreja só porque é junho. Vai comemorar e celebrar porque o Senhor tem nos guardado até aqui. Celebramos o nome do Senhor. Mas vamos ser uma igreja atenta ao que o Senhor está fazendo. Aliás, não aquilo que Ele está fazendo, a quem Ele é na nossa vida. Vamos precisar ser uma comunidade que desacelera, se firma no amor de Deus e está com o Senhor. Vamos fazer porque estamos com o Senhor. E é para a glória dEle. Vamos orar. Pai querido, oramos agora, Senhor, porque o Senhor nos deu a bênção de aprendermos com esse livro nas últimas semanas aqui na igreja e meses. E agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Peter Caseiro, por esse material, ao Senhor pelo conteúdo bíblico que foi compartilhado. Senhor, reconhecemos que muitas vezes estamos com nossa vida, que nossa atenção desviada e perdida, como Marta esteve na Tua presença. Está na Tua presença e ainda assim está com o coração ausente. Quantas vezes já fizemos isso? Aqui nos nossos encontros e na nossa vida diária. Mas tem misericórdia, Pai, para aprendermos hoje, assim como nós olhamos também para a vida de Maria, ela estava com o Senhor, desfrutando de estar com o Senhor. Então hoje, Pai, eu peço que nesse término de culto, possamos ter nosso paladar, nossos sentidos, a nossa atenção, prestando atenção que o Senhor está aqui conosco. Nesse ajuntamento da Tua igreja e onde o Senhor nos levar, na nossa experiência agora, nas refeições com nossas famílias e amigos, naquilo que iremos fazer de atividade nesse dia e nessa semana, mas lembrando que o Senhor está conosco, é Deus presente. E assim, o Senhor permitindo, iremos nos reunir aqui daqui a alguns dias, para estarmos na Tua presença, lembrando que o Senhor esteve conosco, cada momento, entre um domingo e o outro. Assim queremos viver, Pai, nossa vida, para a glória do Senhor. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém.